Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes com vocês. Vamos dar início agora ao nosso estudo do mercado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos os investidores que estão nos acompanhando, que nos acompanham diariamente durante o funcionamento do pregão, em busca das melhores oportunidades de mercado, de investimento, de operações no mercado de bolsa de valores, de renda variável. E antes de mais nada, eu quero pedir a vocês um retorno sobre o áudio e o vídeo. Se estiver tudo ok, por favor, me sinaliza no chat para a gente dar continuidade ao nosso estudo. O tema de hoje é até quando dura esse mercado positivo em relação às nossas expectativas, né, em relação ao cenário político, ao cenário econômico atual. Até quando existe essa perspectiva altista no mercado, né? Mesmo em meio a tanta incerteza, até quando isso deve continuar? Beleza, Janes, Elias, obrigado, tudo ok? Obrigado, Pablo, boa tarde. Áudio ok, obrigado, Kleber. Áudio ok, vídeo ok, obrigado, Adrio. Beleza, então vamos lá, vamos dar continuidade. E antes disso, antes de mais nada, eu quero comentar sobre a operação de curto prazo em EZTEC. EZTC3 foi uma recomendação de compra para curto prazo, não pode alavancar então, é uma operação que dura alguns dias. Recomendamos hoje às 13h43, o preço de compra foi em R$ 20,75, o preço máximo em R$ 20,79. Áudio normal, o pessoal sinalizando aí, Júnior, Antônio, Marcel, Botelho, muito obrigado. João Lennon, valeu. Tá beleza o áudio, Pedro, áudio normal. Tá ok, Beto, Fran, boa tarde. Áudio ótimo, Maristela. Ale, foco na meta, ok. Felipe, ok. Sensacional. Luan D, ok. Adilson, ok. Perfeito. Humberto, você tá sem áudio? Deve ser algum problema local, o pessoal está me ouvindo perfeitamente. Adriano, áudio ok. Legal, pessoal, muito legal. Will, obrigado. O EZTEC, pessoal, foi uma recomendação de rompimento de congestão com candle de força e volume acima da média, sinalizando a aceleração das altas. E o interessante é que vem dentro de uma tendência principal também altista, tá? Médias móveis positivamente inclinadas no gráfico diário. Vem sempre testando a média de 21 e recuperando as altas, tá? A média de 9 períodos, que é a média mais rápida, operando acima da média lenta, que é a média de 21 períodos. E o interessante é que a gente conseguiu capturar o exato candle diário em que o MACD rompe positivamente, né? Então, a sinalização do MACD é de um início de uma alta, de uma força altista, e a gente conseguiu capturar exatamente o momento do dia em que isso ocorre. Perfeito, pessoal. Então a gente tem uma convergência mínima de fatores sinalizando uma aceleração das altas, tá? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu vou deixar na tela para vocês um gráfico, uma imagem aqui, de forma que a gente venha discutir um pouco sobre as perspectivas para o nosso mercado, para a nossa bolsa. Legal. Pessoal, a gente veio percebendo iniciativas importantes na política, né, em relação à disciplina fiscal, e alguns exemplos são o congelamento de gastos reais do governo federal, né, início do debate das reformas da Previdência e reformas trabalhistas, né. Isso tudo deu um fôlego para o mercado acionário brasileiro. Só que aí fica a pergunta, né, com a recente alta na bolsa, será que a bolsa brasileira ficou cara? Será que não? Será que é sustentável? Então, desde 2012, né, a gente vê aí no gráfico aqui uma lateralização e alguns eventos importantes. Eleição 2014, o Levy Impeachment, que está sinalizado aqui no gráfico, e como o mercado acionário se comportou. Lembrando que
A linha azul da imagem é o comportamento do Ibovespa. A linha vermelha é a média, né? E esses são os dois principais indicadores que vocês têm que olhar. Quando a linha azul, que é o Ibovespa, está abaixo da linha vermelha, ele está operando abaixo da média, portanto, o Ibovespa está mais barato, está, né, mais num cenário baixista, abaixo da média. E o contrário também é válido. Acima da linha vermelha significa o Ibovespa acima da média histórica, pegando esse período aqui que a gente determinou. Então, a região compreendida acima dessa linha vermelha, acima dessa média do período, mais algum desvio padrão, significa então que o mercado está super comprado. Toda vez que o Ibovespa estiver acima da média, ele está super comprado ou sobrecomprado, né? E nessa região, uma força vendedora pode ser aguardada, e isso proporcionaria um recuo do Ibovespa. Por outro lado, a área abaixo da média, da linha vermelha, significa o inverso. Os investidores estão supervendidos ou sobrevendidos, né? E nesse caso, nesse cenário, o índice poderia se recuperar no caso de haver um movimento de compra por parte dos investidores. E aí a gente sinalizou aqui momentos marcantes como a crise de 2008. Olha aqui na imagem para vocês, crise financeira global, 27 de outubro. O rebaixamento pela Standard & Poor's do grau da dívida soberana americana em 2011. Está aqui sinalizado, crise da dívida americana, cenário sobrevendido ou supervendido. E aí, durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, o índice Bovespa oscilou basicamente entre a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão. E aí no início de 2014, olha só, eleição 2014, está sinalizado aqui na imagem para vocês, o mercado desanimou um pouco, né, com os rumos da política econômica, e isso levou o Ibovespa a operar dentro da região inferior, logo após esse círculo aqui sinalizado, marcado aqui na imagem, da região de eleição 2014. Ele veio a perfurar para baixo a linha da média do Ibovespa. E aí, por um tempo mais curto, o mercado demonstrou algum otimismo, tá? Durante as campanhas presidenciais, né, quando a Marina Silva e a Aécio Neves mostraram alguma possibilidade de derrotar a candidata petista. Aí, quando veio a confirmação da vitória de Dilma Rousseff, isso fez com que o Ibovespa recuasse de maneira mais brusca, tá? A nomeação de Joaquim Levy como ministro da Fazenda ainda deu algum fôlego à Bolsa, mas à medida que o tempo foi passando, a política econômica permaneceria cada vez mais inconsistente, né? O Ibovespa refletiu essa inconsistência e voltou a transitar na região inferior do gráfico. Essa trajetória descendente só veio a se reverter quando o impeachment foi confirmado, tá? E aí, desde então, o índice tem transitado próximo da média, mais um desvio padrão, que é a partir dessa região aqui, sinalizada como o impeachment, né? 13 de abril de 2016 aproximadamente. Tá? Em 3 de março, o Ibovespa fechou em 66.785, 7,7% acima da média dos últimos 6 meses, mas ainda inferior à média, mais um desvio padrão de 11,3%. Dois pontos importantes a gente pode destacar nessa imagem, né? Primeiro, existe um universo de ações de empresas que não fazem parte do Ibovespa. Então, esse estudo aqui desse gráfico
não abrange essas empresas. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. E o segundo ponto importante é que essa análise leva em conta o padrão demonstrado pelo mercado no passado recente. Isso não significa que ele vá se repetir no futuro ou que possa apresentar alguma nova dinâmica. Diferentemente do que ocorreu nos períodos entre 2002 até 2010, a economia brasileira volta a ficar dependente do cenário político. Qualquer acontecimento no cenário político a gente vê que modifica, move bastante o nosso Ibovespa. Tá? O Ibovespa está cada vez mais sensível a eventos políticos. E como a economia afeta a saúde financeira das empresas, a Bolsa de Valores indiretamente também é afetada pela política. A gente pode estar no início de um período de forte expansão da economia, se realmente as medidas fiscais responsáveis forem confirmadas e seguidas pelo governo que vai assumir em 2019. A contínua desalavancagem das empresas, a manutenção da inflação mais próxima do centro da meta, que é 4,5%, a volta da solvência da dívida soberana do nosso país e, por último, a consequente queda dos juros podem dar um suporte para um crescimento mais forte, mais brusco e sustentado pelo investimento e por consumo privados. Só que, por outro lado, existe a possibilidade disso tudo não acontecer, caso não haja a aprovação dessas medidas que são necessárias, ou então, no caso de o próximo governante eleito adotar uma política fiscal inconsistente, e aí a Bolsa e os demais ativos brasileiros devem apresentar uma forte depreciação. E aí, por outro lado, o dólar deve buscar uma forte apreciação. Tá? Então essas são as alternativas aqui, analisando apenas o mercado interno. É claro que a gente deve considerar também o cenário externo. Por enquanto ainda se apresenta favorável. A China e os Estados Unidos sinalizam que devem continuar crescendo a um ritmo mais satisfatório. A Europa já dá sinais de sair da recessão, com a Alemanha apresentando uma inflação superior a 2%, e isso se reflete em uma relação de troca positiva entre os preços dos produtos que nós exportamos e daqueles que nós importamos. Isso favorece a nossa balança comercial. Tá? E aí o nosso mercado olha para esse cenário. Então, por isso que o Ibovespa se encontra próximo à média, mais um desvio padrão, ou seja, em um patamar acima da média. Então, esse é o cenário mais provável, a não ser que algum evento, à medida aí que a Operação Lava Jato se desenvolve, ou então vai saindo a sentença da chapa Dilma Temer, ou mesmo a gestão mais incerta do novo presidente norte-americano, Donald Trump, nada que algum evento atípico nessas três esferas possa mudar esse cenário. Mas, por enquanto, o nosso mercado apresenta uma consistente alta, um consistente otimismo para a nossa bolsa. Então, eu só queria passar esse breve estudo do mercado para vocês, tá? E é por isso que a gente acompanha de perto as notícias, os noticiários, as reformas da Previdência, reformas trabalhistas, as investigações no âmbito da Lava Jato, no âmbito da chapa Dilma Temer. Tudo isso representa alguma sinalização de mercado. E isso é muito importante, principalmente para quem aposta no longo prazo. Quem tem muita carteira para longo prazo, ou melhor, ações em carteira para o longo prazo, deve ficar mais atento para o desenrolar e para o desempenho do Ibovespa. É isso aí, pessoal. Olha só, 16h18 agora. Nós vamos nos aproximando aqui do nosso comentário de encerramento às 16h30. Deixa eu voltar aqui a minha tela para a nossa plataforma. No momento não temos day trade em aberto. E a gente permanece com EZTEC
na ponta comprada para o curto prazo. Eu comentei antes do nosso estudo o cenário técnico e vou aqui repetir para quem chegou agora. Tá? A EZTEC vem operando dentro de uma zona de congestão desde 6 de fevereiro, como a gente pode ver no gráfico diário, né? E vem bastante lateralizada, com bandas de Bollinger se contraindo bastante, médias móveis cada vez mais sobrepostas e se aproximando e lateralizadas, né? E aí ele vem se destoar no dia de hoje, né? Essa ação vem romper a região de resistência, que virou um suporte bastante consistente na região aí de 20,50, 20,40, tá? E que motivou a nossa compra. A gente vê também que no MACD apresenta o início de uma preponderância compradora, né? O rompimento vem com bastante convicção de mercado. Hoje, EZTEC está com 4,23% de alta frente ao fechamento anterior. Ela está fora da extremidade superior das bandas de Bollinger, mas isso está mais para uma convicção da força compradora do que para um cenário esticado, até porque as bandas de Bollinger já estavam bastante contraídas e nesse cenário não é uma sinalização de ação esticada quando ela rompe a extremidade superior, né? Muito pelo contrário, tá? A gente vê que abre espaço para novas altas até a próxima resistência. Por nada, Pedro, que bom que você gostou da nossa explicação. Lembrando que o MACD a gente utiliza para a linha de sinal a média móvel exponencial de 9 períodos e para os cálculos do MACD, o período curto 12 períodos e o período longo 26 períodos, ambos exponenciais também. E todos eles a gente utiliza o preço de fechamento. E para a linha de sinal, eu coloquei aqui as cores, a linha de sinal e a linha de MACD, eu coloquei as cores de verde e vermelho. A linha verde é a linha de MACD e a linha vermelha é a média móvel exponencial de 9 períodos da linha de MACD, portanto é a média lenta, é a linha mais lenta e com menos oscilações bruscas, né? Então a verde, quando ela cruza a vermelha para cima, é sinal de compra, é sinal de convicção maior na compra do que na venda, né? E o contrário também obedece esse princípio. Quando cruza para baixo, é um sinal de reversão da força preponderante vendedora para a força preponderante compradora. Perdão, é o contrário, né? É uma força preponderante vendedora, tá, pessoal? Quando cruza para baixo, pode-se dar uma sinalização de entrada na venda, né? Uma convicção maior na desvalorização do ativo. E esse é o ponto de destaque na nossa recomendação de compra em EZTEC, porque a gente conseguiu pegar exatamente o momento em que o MACD sinaliza um cruzamento para cima, né? Legal. EZTEC agora já está em R$ 20,97. Isso representa, na nossa recomendação, até o momento, um ganho de 1,06%. Mas a gente permanece com as ações em carteira. Legal, pessoal, 16h22 agora, daqui a 8 minutinhos a gente já deve dar início ao nosso comentário de encerramento do pregão. Eu sou Yuri Fagundes, eu quero agradecer a presença de todos, um grande abraço e até daqui a pouco com o comentário de encerramento.